Olá, pessoal. Agora que a gente já estudou o Teorema Mestre, já viu como deduzir o Teorema Mestre, entendeu seus casos e tal, eu gostaria de trazer aqui como um bônus mais um problema aqui que a gente pode atacar usando o método de divisão e conquista, que eu acho bem legal. Eu já adianto que eu vou passar um pouquinho mais rápido por ele do que normalmente eu passo, não vou detalhar tantos pseudocódigos e tal, mas eu vou apresentar as ideias com uma precisão que vocês estão acostumados, só passar um pouquinho mais rápido. E no caso, de qual problema a gente está falando? Nós vamos falar da multiplicação de matrizes e onde a gente quer chegar é no algoritmo de Strassen. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, falando aqui sobre multiplicação de matrizes, relembrando como que funciona a multiplicação de matrizes. Eu vou estar pensando aqui na multiplicação especificamente de matrizes quadradas. Então, digamos que eu tenho aqui duas matrizes quadradas x e y, com n linhas e n colunas. Se elas são quadradas, né, com certeza o número de linhas e colunas é igual. E daí eu vou olhar para o produto aqui, x vezes y, que eu vou dizer que vai gerar uma matriz z aqui, sendo que essa z também é quadrada e também tem dimensão n, tá bom? Por enquanto eu só estou fazendo as afirmações, mas a gente já vai relembrar aqui, revisitar rapidinho como que funciona essa tal de multiplicação entre matrizes, tá? Então, para relembrar isso, vamos focar numa posição aqui. Vamos olhar para a posição IJ e para a posição IJ da matriz Z. Né? E como que funciona essa posição IJ da matriz Z? Por o que ela é dada? Basicamente, para relembrar vocês, eu vou fazer uma figurinha aqui ao lado, tá? Que ajuda a dar a intuição. Na sequência, a gente vê o somatório mais precisamente, mas é bom ter a intuição. Então, imagina que eu tenho aqui a matriz X, né? Essa aqui é a X, e essa aqui é a Y. O produto delas vai dar a Z. Deixa eu conseguir um pouquinho mais de espaço para o meu desenho. Embora o meu desenho seja bem assim um esboço, o ponto dele aqui é que a posição IJ, quer dizer, se eu pegar na linha I e na coluna J, né, essa posiçãozinha aqui, né, que eu destaquei ali, que está dentro daquele quadriculado, ela é dada pelo produto de dois vetores. O vetor linha I aqui, da matriz X, e o vetor coluna J da matriz Y. Basicamente, o produto de dois vetores, para vocês lembrarem, o que vai acontecer é que a primeira posição desse vetor aqui vai ser multiplicada com a primeira posição do vetor coluna da Y ali. A segunda posição aqui com a segunda posição, assim por diante, até que a última posição do vetor xi ali vai ser multiplicado com a última posição do vetor coluna YJ. Então multiplica termo a termo e vai somando. Tá? Por isso que o resultado vai dar um somatório e daí dá aquele valor. O valor ali da posição Z e J. Agora que eu já dei a intuição para vocês, para ser mais preciso, o que nós temos é que Z e J, aqui posição J de Z, é igual ao somatório para K, variando de 1 até N. Esse K vai ser o índice que vai percorrer ali o vetor linha e o vetor coluna ao longo desse nosso somatório, do produto de vetores, multiplicando aqui x e k, então fixada a linha I na posição K, com YKJ. Tá? Então notem que eu estou sempre multiplicando o késimo elemento da linha I com o késimo elemento da coluna J ali, né, da linha I do X e da coluna J do Y, tá? Como eu indiquei no desenho pra gente. É essa que é a intuição, ou, melhor dizendo, essa que é a fórmula precisa, né, que captura aquela intuição que eu estava falando para vocês. E daí, para dar um exemplo mais menorzinho aqui, mais fácil de capturar, vamos pensar aqui em duas matrizes sendo multiplicadas aqui que tem dimensão 2 por 2. Ficar uma coisinha menor para a gente relembrar aqui a intuição mais fácil. Né? Exemplos normalmente ajudam bastante a gente. Então imagina que eu tenho aqui a ABCD, tá? Uma matriz, multiplicando por uma outra que tem os termos EF, G, H. E daí como que vai ficar a matriz produto, a matriz Z ali? Bem, eu vou multiplicar, como eu tinha indicado, por exemplo, a linha aqui com essa coluna, para dar o primeiro termo. Então vai ficar A vezes Z mais B vezes G.
De modo semelhante, a primeira linha com a segunda coluna vai dar a próxima posição aqui. Então vai ficar na próxima posição A vezes F mais B vezes H. Quando eu pulo de linha, eu passo a olhar para a linha de baixo aqui, olha. Então C vezes D vai multiplicar com E vezes G. Vem aqui C vezes D, perdão, C vezes E, né, primeiro termo aqui dessa linha com o primeiro termo da coluna, dessa coluna aqui, né, mais D vezes G. E a última posição vai ser CD multiplicado por FH. Então fica ali CF mais DH. Tá bom? Então espero que entre o desenho lá em cima, o somatório e essa multiplicação de duas matrizes 2 por 2 aqui, tenha relembrado para vocês como funciona a multiplicação de matrizes. E agora, como nós somos computeiros, né, aqui a gente pensa em como automatizar processos, como implementar num computador o processo. Esse conhecimento aqui de como é feito o produto, pode nos sugerir já um primeiro algoritmo, um algoritmo bem direto, que a gente vai traduzir essa ideia aqui. A gente pode até dizer que esse procedimento é um algoritmo, né? Esse jeito de fazer a coisa é um algoritmo. Mas vamos deixar ele mais claro, então. Então, na sequência que eu quero destacar é que essa fórmula, então, Z e J, eu vou escrever ela bem compactada aqui, somando ali de K igual a 1 até N, X e K vezes YKJ, essa fórmula sugere um algoritmo que tem quais características? É um algoritmo para multiplicar matrizes. Basicamente, ele me diz como obter o valor de cada posição IJ. Né? Então, esse algoritmo vai ter 3 laços aninhados. Por que 3 laços aninhados? Basicamente porque eu tenho que percorrer todas as linhas e todas as colunas da matriz Z. A matriz Z, ela tem N linhas e N colunas, tem que percorrer todas elas. E para cada par IJ que eu fixar, falar, opa, agora eu vou calcular o valor da posição Z e J. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um somatório, como a gente viu aqui, né? Um somatório vai ser um terceiro laço aninhado ali dentro. Então, para cada parzinho IJ que eu considerar, eu vou fazer esse somatório ali, fazendo o produto vetorial entre o XI, a linha XI e a coluna YK, e vou obter assim o valor da posição Z e J, como a gente viu aqui nos exemplos. Dito isso, então, com 3 laços aninhados, cada um deles percorrendo de 1 até N, né, N posições ali, N linhas ou N colunas, o que seja, a eficiência desse algoritmo vai ser da ordem aqui de N ao cubo. Ele vai precisar de N ao cubo operações, da ordem de N ao cubo operações para calcular o produto de uma matriz. A intuição, como eu falei, é porque para calcular o Z e J, eu levo o tempo da ordem, pelo menos por esse procedimento, né, eu levo o tempo da ordem de N, que eu preciso, esse somatório aqui, né, que eu já destaquei, ele vai de K igual a 1 até N, e eu preciso considerar todas essas posições, então ele leva tempo da ordem de N para qualquer par IJ. Né? E como eu já tinha citado, eu tenho quantos pares? N ao quadrado pares, né? Eu tenho para todos os I's ali variando de 1 a N e para todos os J's variando de 1 a N também. Então, N quadrado pares na matriz Z. Tá bom? Então, meu algoritmo direto aqui desse procedimento leva tempo da ordem de N ao cubo. E esse é o nosso setup, né? Afinal, a gente parte aqui de um problema conhecido, que tem um procedimento conhecido para calcular, um algoritmo conhecido, a gente fala, será que dá para fazer melhor? Né? Essa é a nossa situação inicial aqui. E só uma última observação, antes da gente finalizar essa introdução e no próximo vídeo começar a ver um algoritmo de divisão e conquista, a gente vai analisar a eficiência dos algoritmos aqui usando N, tá? Já que são matrizes quadradas, é bem conveniente trabalhar com N. N é a dimensão da matriz, é tanto o número de linhas quanto o número de colunas. Mas vale lembrar que as matrizes têm tamanho N ao quadrado, né? Elas são matrizes quadradas, elas têm N linhas por N colunas, têm N ao quadrado entradas. Por que eu estou destacando isso? Porque só para ler as matrizes da entrada, eu já gasto da ordem de N ao quadrado operações, só para fazer a leitura. Então eu não tenho esperança que um algoritmo vai fazer menos do que isso. O meu desafio aqui é baixar do N ao cubo em direção ao N ao quadrado, só para deixar bem definido o que a gente gostaria.
No próximo vídeo a gente começa a explorar aí um algoritmo de divisão e conquista para esse problema.